Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, capítulo 7, Consciência em Desequilíbrio. De acordo com as recomendações que havíamos recebido, aguardamos Dona Antonina no estreito recinto em que se processou o culto familiar. Agora, conseguíamos reparar o ancião desencarnado com mais atenção, conservando integrais remanescentes da vida física. Abatido e trêmulo, parecia inquieto, dementado. Isso chamou a atenção deles porque não estava entendendo o que ele estava fazendo ali. Lembra, no capítulo anterior, eles ouviram ali quieto num canto. Não parecia um obsessor, apesar da sua aparência, da sua densidade. Mas, enquanto o corpo de carne nos esconde, o corpo espiritual nos reflete. Olha o que o André Luiz diz: conservando integrais reminiscentes da vida física. Ou seja, ele se sente encarnado, embora desencarnado. Porque na vida moral não permitiu que ele se desvencilhasse dos fluidos. O perispírito leva densificado as impregnações associadas ao corpo material. Ele era egoísta, passional, apegado à matéria e não conseguiu se moralizar, se desapegar. Em vão, tentamos uma aproximação. Não nos via. Lembrei ao meu companheiro que poderíamos densificar o nosso veículo pela concentração da vontade e nos apressamos na providência. Né? Em outras obras, ele já citou essa possibilidade, lembra? Então, eles se densificando poderiam ser vistos por ele e talvez ajudá-lo. Quanto mais iluminado o ser, maior é o seu poder. O espírito mau não consegue subir, o espírito bom consegue descer. Né? Em breves momentos, fornecendo a impressão de recém-chegados, atraímos o seu interesse. O velhinho se precipitou para nós, exclamando: são oficiais ou praças? Estão pró ou contra? Aquele olhar arregalado era efetivamente o de um louco. Hilário e eu trocamos impressões de curiosidade e espanto. E antes que nos pronunciássemos, ele começou a chorar convulsivamente, acentuando: quem trouxe aqui a ideia de perdoar? Em que ponto me situaria na questão? Devo perdoar ou ser perdoado? Não entendo a necessidade de discussão em torno de um assunto como esse entre mulher fraca e 3 crianças. Comentários dessa natureza devem ser reservados para pessoas aflitas como eu, que trazem um vulcão no centro do crânio. Dizendo assim, suas feições se alteraram. Parecia mais distante da realidade, mais inconsciente. E quase gritando continuou: tudo teria sido modificado se houvesse me facultado o encontro com o novo generalíssimo. Sua Alteza compreenderia a minha situação. Era a intenção do Marechal me requisitar para seu serviço exclusivo. Entretanto, por influência do meu miserável perseguidor, sofri transferência injusta. Nosso inesperado amigo vasculhou com os olhos os recantos da sala como se temesse a presença de alguma testemunha invisível e continuou: porém, ouçam o que lhe digo. Ele não somente pretendia me afastar dos favores do marechal doente, mas planejava furtar a minha mulher. Lola e Bahuri, como não haveria de querê-la com a paixão que me inspirou, por que eu teria de seguir para Fecho dos Morros? O intento de me prejudicarem era evidente. Sem dúvida, fui constrangido a sair, mas não fui além do taquaral. O general Polidoro não me abandonaria. Devia regressar a Luque
e regressei. O infame Esteves, contudo, agiu sem descansar. Além de assaltar os meus direitos de enfermeiro no quartel-general, desviou a atenção de Lola. A formosa Ibarruri não me pertencia mais. Se entregou ao amigo desleal. Nossa pequena chácara de laranjeiras, o nosso jardim estavam esquecidos. Quem disse que não me sacrifiquei na aquisição da encantadora casinha, por mim entregue em confiança à pérfida mulher? Durante um mês longo e terrível, suspirei pelo retorno aos carinhos dela. Quando retornei ao lar, naquela estrelada noite de maio, a encontrei nos braços do traidor. Lola tentou se desculpar, mas eu os surpreendi juntos. Quis me vingar de imediato, espetando-o com o meu punhal. Todavia, as tropas deixariam a cidade daí a 3 dias, e o meu inimigo, que se esgueirou na sombra, diante da minha aproximação, se apressou em viajar, a serviço, no rumo de Itaguá. O ódio passou a me dominar, me cegando. Eu o encontraria em alguma parte. Iria abraçá-lo com a mesma cordialidade fingida com que me abraçou pela primeira vez e arrancaria sua vida. E assim o fiz. Aparentei ignorar a realidade e o busquei sorrindo. E sorrindo o envenenei. Mas creio que somente me abalancei a semelhante ato porque ele era imprudente, libertino, cruel, me assassinaria se eu não tivesse o arrojo de liquidá-lo. Fez breve pausa e em seguida, ajoelhando diante de nós, passou a clamar de novo em voz alta. Oh, para mim, estou certo de que pratiquei a justiça, mas esse homem realmente não me abandona. Lutei tanto, me casei e organizei grande família. Me devotei à religião, desfrutei os benefícios dos santos sacrifícios e admiti que tudo estivesse amplamente solucionado. Entretanto, depois de me retirar do corpo físico, sob a imposição da velhice e da doença, longe de encontrar o céu, que parece cada vez mais distante de mim, reconheço que este homem continua a me perseguir por dentro. Faz muitos anos que me despedi dos ossos cansados e perambulo aflito e infeliz, carregando o inferno dentro de mim. Então, olha a lei de causa e efeito, né? Ele sentia que o outro perseguia, só que o outro já estava encarnado, tendo outras experiências. Quem o perseguia era a sua consciência. Olha a importância de um pensamento negativo, prejudicando a mente de quem o tem. Não é obsessor, é auto-obsessão. Podemos evitar traumas enquanto estamos encarnados se buscarmos corrigir nossos erros através de atitudes generosas, perdão, pedido de desculpas. O mal que praticamos, mesmo que ninguém saiba, será conhecido por nós. Demonstra que somos maus. Então, precisamos nos perdoar. A princípio, procurei o sepulcro, na esperança de erguer meus restos e, me escondendo neles, esquecer. Porém, compreendendo que o meu desejo era de todo frustrado, fugi para sempre do lugar que asila os meus despojos e devoro ruas e praças, buscando autoridades que me socorram. Depois de passar as mãos pelo rosto, enxugando as lágrimas, continuou. Ó senhores, por quem são? Ainda mesmo que meu erro fosse tão clamoroso assim,
tanto tempo de convívio com esse monstro a me olhar, imperturbável, não bastaria a expiação que me compete ao resgate? Se eu confessasse o crime e me demorasse por menos tempo no cárcere, né? Não estaria redimido diante dos tribunais? Sentindo que algo nos cabia dizer à guisa de consolo, afaguei a sua cabeça branca e falei, tentando ser gentil. Acalme-se, meu irmão. Quem de nós não terá desacertado no caminho da vida? Sua dor não é única. Também nós trazemos o espírito carregado de aflitivas recordações. As lágrimas de desesperação desfavorecem a alma. Pelas citações que ouvimos, percebi que o nosso interlocutor se reportava à Guerra do Paraguai e, buscando penetrar o labirinto das palavras que estabeleciam a ligação do passado com o presente, perguntei: a que novo generalíssimo se refere? Ah, ignoram? E nos dando a ideia de quem vivia profundamente arraigado a particularidades do passado, ele disse: recordo-me com precisão. Sim, a proclamação dele era de 16 de abril. O príncipe D. Gastão de Orleans era o novo comandante em chefe, mas muito me pesava o afastamento do marechal. E aí eu perguntei, reavivando a memória dele: qual deles? O marechal Guilherme Xavier de Souza. Era meu amigo, meu protetor. Doente, cansado, precisava de mim. Contudo, me afastaram dele. Esteves, o cão infiel. Nesse instante, porém, a voz extinguiu em sua garganta. Seus olhos se esbugalharam e, como se estivesse atormentado no íntimo por forças terríveis, insondáveis à nossa observação, começou a queixar-se desesperado. Ai, não posso continuar. Ele a crescer dentro de mim. Me observa com asco, com nojo, né? E ainda lhe ouço as últimas palavras no estentor, na agonia, né? Na agonia da morte. Não, não, ele bradava, ele agora, com evidentes sinais de angústia: hei de libertar-me, tenho fé. Comovidamente, me acerquei do pobrezinho e considerei: sim, meu amigo, a fé representa o milagroso salva-vidas de todos os náufragos. Você tem orado? Tem pedido a Jesus o amparo e assistência? Sim, sim. E ainda não chegou a qualquer sinal de socorro celeste? O infortunado centralizou em mim o olhar inquieto e informou: há alguns dias fui à Igreja do Rosário, recordando como sempre a visita que fiz até lá na véspera de minha partida para a guerra. E tanto rezei que tive a felicidade de ver o marechal, que me apareceu de repente. Estava mais moço e incompreensivelmente refeito. Roguei proteção a ele, ao que ele me respondeu, informando que o meu caso seria tomado com apreço, que eu descansasse, pois ainda que os nossos erros sejam grandes, maior é a compaixão de Deus, que nunca nos desampara. Veja, né? Sua prece foi atendida. Ele foi avisado que o auxílio chegaria e ele está recebendo auxílio agora, né? E exibindo um gesto de profundo abatimento, acrescentou: mas até agora não tive o menor sinal de renovação do caminho. Acariciei a sua nevada cabeça e considerei comovidamente: esteja convencido de que a bondade de Jesus não nos faltará. Prometa ajudar-me, compadeça-te de mim, gritou o infeliz.
De coração intimamente tocado por semelhante apelo, hipotequei a decisão de colaborar em sua paz e refazimento. Quando o infortunado ancião procurava me abraçar, Clarencio chegou, guiando outra pupila que nos acompanharia à excursão. Simpática e humilde, após nos cumprimentar, se manteve à distância. O mentor, num instante, compreendeu o que se passava. Nós o vimos se concentrar por momentos, densificando-se para auxiliar com mais presteza. Saudado pelo velhinho, afagou sua fronte e nos avisou. Permanece dementado. A mente dele se fixou em recordações que o obcecam. Mais experiente que nós, guardou nos braços com paternal carinho, conquistando sua confiança e perguntou: que procura, meu irmão? Venho suplicar o socorro de Antonina, minha neta. É a única pessoa que se lembra de mim com amor. Dentre os numerosos membros da família, só ela me oferece asilo na oração. E porque reiniciasse as referências lamentosas, o ministro colocou a mão sobre a cabeça dele, como a sondar o seu íntimo em minuciosa pesquisa, né? E em seguida informou: temos aqui nosso irmão Leonardo Pires, desencarnado há 20 anos. Quando jovem, foi empregado do Marechal Guilherme Xavier de Souza e hoje conserva a mente detida num crime de envenenamento em que se envolveu. Quando integrava as forças brasileiras acampadas em Piraju, no Paraguai, podemos conhecer o delito em suas particularidades na tela das recordações que o atormentam. É um domingo de festa em campanha, 11 de julho de 1869. A missa é celebrada em pleno campo por um frade capuchinho. O conde Deu, com a luzida oficialidade do seu quartel-general, está presente. Nosso amigo, muito moço ainda, aparece no corpo da infantaria. Porém, não se mostra interessado nas graves advertências do sacerdote, no ato religioso, nem no apelo ardente e patriótico de Generalíssimo, que pronuncia brilhante e inspirada alocução para os comandados. Fita com arrogância um companheiro recém-chegado de Itaúguá, enfermeiro em serviços especiais. É José Esteves, irrequieto brasileiro de olhos escuros e inteligentes, de garboso porte, com seus 30 anos bem feitos. Compartilha com o nosso amigo o afeto de uma linda mulher desquitada que abandonou marido e filho pelo prazer da aventura. Pires, o irmão que observamos, inconformado com os favores da criatura amada para com o patrício que ele odeia, finge ignorar sua situação e se insinua maneiroso e gentil. Terminada a festa, convida Esteves para a refeição mais íntima. E juntos comentam entusiásticos as noitadas do rio. Ansiosos pelo retorno às seduções da retaguarda, Esteves se entrosa com as impressões de Leonardo, confia nele e conversa eloquente, até que o vingativo colega, na taverna improvisada, lhe oferece um corpo de vinho com o veneno fatal. O companheiro bebe, experimenta estranhas vertigens e morre praguejando. O acontecimento é recebido com admiração. Um médico argentino é chamado a opinar e verifica o envenenamento. Contudo, as autoridades julgam o silêncio mais acertado. As tropas deveriam seguir rumo ao Paraguai e o caso é encerrado sem maior investigação. Leonardo acompanha o exército para a vanguarda e tenta esquecer o ocorrido. Convive ainda com a disputada mulher por mais algum tempo, mas, de regresso à terra natal, desinteressa-se por ela,
e casa-se no Brasil, deixando vários descendentes. Desencarna, valetudinário, ou seja, doente. Todavia, no leito de morte, reconhece que a lembrança do crime castiga o seu mundo interior. Esquece quase todos os demais episódios da existência para centralizar-se apenas nesse. José Esteves já reencarnou, se demorando agora em outros setores de luta. Mas Leonardo Pires vive com a imagem do assassinado que se revitaliza cada dia na memória dele, ao influxo das sugestões da própria consciência que se considera culpada. Como vemos, é a lei de causa e efeito a cumprir-se natural. Ou seja, não havia obsessor, era uma doença psiquiátrica, por consequência da culpa. Nem toda alucinação é por interferência mediúnica. Ele vivenciou tantas coisas, casamento, família, né? Mas só fixou na memória o crime que ele cometeu. A culpa era a sua única ideia. Nesse instante, porém, Antonina, em seu veículo sutil, surgiu à porta do quarto em que seu corpo dormia, vindo ao nosso encontro. E aí a história vai continuar no próximo capítulo, né? Então, alguns pontos importantes desse capítulo, né? O Evangelho no lar. Mais uma vez, o Evangelho no lar. E aqui nós precisamos observar que apenas nós, né? Mas os espíritos são ajudados. Não devemos ter medo de que espíritos infelizes estejam na nossa casa. Vejam, ele era infeliz, mas não era obsessor, não queria o mal. Muito pelo contrário, ele era grato por essa neta ser a única que se lembrava dele, né? Em princípio, vocês perceberam, ele falava frases desconexas, datas, pessoas, cita a Guerra do Paraguai, sua expressão se altera, né, no momento que ele começa a recordar a história, ele entra em surto, começa a chorar, vê o inimigo chegar, ele diz que esse inimigo o persegue há anos, né? Ele diz, vim para cá e ele continua me perseguindo. Ou seja, ele tinha consciência de que estava desencarnado. E quando ele comenta sobre o Evangelho, ele argumenta sobre a questão do perdão que foi tratado no Evangelho da noite, lembra? Então, serviu para os encarnados e serviu para ele também, né? Ele diz, quem trouxe aqui a ideia de perdoar, em que ponto me situaria na questão? Devo perdoar ou ser perdoado? Não entendo a necessidade de discussão em torno de um assunto como esse, entre fraca mulher e 3 crianças. Ou seja, o tema mexeu muito com ele. Ele não se conformava com o tema tratado por pessoas que outros fazem sofrer, porque ele estava do outro lado da história. Ou seja, ele causou sofrimento a outra pessoa. Olha o que ele diz. Comentários dessa natureza devem ser reservados para pessoas aflitas como eu, que trazem um vulcão no centro do crânio. Então, olha a importância do Evangelho. André e Hilário só conseguiram ter acesso a ele porque ele ouviu durante o Evangelho, ainda estava no pensamento dele. Ele estava envolvido no tema. E André diz que, à medida que ele falava sobre o perdão, suas feições se alteravam. Olha o benefício, né, do Evangelho no lar para todos os presentes, encarnados e desencarnados. A situação. Antonina estava na condição de vítima e ensinava a perdoar. E ele estava na condição de algoz, estava na condição de quem necessita o perdão. Ele surtava,
via Esteves sem que ele estivesse ali. Não era Esteves, não era um obsessor. E isso acontecia ainda quando estava encarnado. Olha o que o André está trazendo para nós. Desequilíbrio psíquico que traz paranoia. A doutrinação suave, sem sermões, sem julgamentos, apenas conversando como amigos, ou seja, ele deu acolhimento. Ouvir o que o outro está sentindo. Veja que no início ele não dizia coisa com coisa, e à medida que eles foram conversando, ele foi ficando mais coerente. A palavra tem poder de cura. A consciência de culpa, esse é o tema muito vasto. Vamos apenas ler um trecho de Joana de Ângeles. Ela fala bastante isso da psicologia no espiritismo, né? E ela tem um texto que é Culpa e Consciência. Então ela diz o seguinte: a culpa surge como forma de catarse necessária para a libertação de conflitos. Encontra-se gravada nos alicerces do espírito e se manifesta em expressão consciente ou através de complexos mecanismos de autopunição inconsciente. Suas raízes podem estar fixadas no passado, erros e crimes ocultos que não foram justiçados, ou em passado próximo, nas ações das extravagâncias e da delinquência. Geradora de graves distúrbios, a culpa deve ser liberada a fim de que os seus danos desapareçam. A existência terrena é toda uma oportunidade para enriquecimento contínuo. Cada instante é oportunidade de nova ação propiciadora, de crescimento, de conhecimento, de conquista. Saber utilizá-lo é desafio para a criatura que deseja evolução espiritual. Águas passadas não movem moinhos, afirma o provérbio popular com sabedoria. As lembranças negativas entorpecem o entusiasmo para as ações edificantes, únicas portadoras de esperança para a liberação da culpa. Desse modo, quem se detém nas sombrias paisagens da culpa ainda não descobriu a consciência da própria responsabilidade perante a vida, negando-se à bênção da libertação. Sai da forma do arrependimento e age de maneira correta, edificante. Reabilita-te do erro através de ações novas que representam o teu atual estado de alma. A soma das tuas ações positivas quitará o débito moral que contraíste perante a divina consciência, porquanto o importante não é a quem se faz o bem ou o mal, e sim a ação em si mesma em relação à harmonia universal. A culpa deve ser superada mediante ações positivas, reabilitadoras, que resultarão dos pensamentos íntimos, enobrecedores. Ela foi psicografada, essa mensagem, né, no livro Momentos de Meditação, Joana de Ângeles, né, através do Divaldo Franco. Então, é preciso trabalhar a autoestima. Remorso e culpa não ajudam em nada, ela diz, né? Só abrem portas para obsessão e doença. Remorso sadio é aquele em que o indivíduo se dá conta do que fez e, a partir daí, modifica o seu comportamento. Ok? Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.